Então olha aqui, eu estou colocando mais esse vídeo eu estou colocando mais um exemplo, né, de decomposição de vetores, muito similar àquele que a gente fez de manhã. Só que a diferença aqui é que eu coloquei uma corda. Essa corda, ela vai assumir o papel do atrito. Tá? Então, nesse bloco, o que vai mantê-lo em repouso aqui nessa posição, para que ele não desça, não vai ser o atrito, vai ser a força relacionada a essa corda, tá ok? Então um bloquinho de 8 kg colocado num plano inclinado. E agora eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou dar o ângulo que eu vou oferecer aqui de presente, né? É esse ângulo aqui, ó. Então esse ângulo aqui vale 30 graus, ok? Então beleza. Nós vamos resolver essa situação rapidinho, tá ok? Então vejam bem. A primeira coisa a fazer, como sempre, tá, é representar as forças que agem na caixa. Então são elas o peso que puxa para baixo, para o centro da Terra, tá? Aqui para trás vai existir uma força, que é a força gerada por essa corda. Essa força aqui, tá, é a força de tensão ou de tração na corda. E como a caixa está em cima de uma superfície, nós vamos ter aqui também a nossa já conhecida força normal. Então nessa caixa vão existir três forças, igual a situação de hoje de manhã, tá certo? Nós vamos ter a força normal, aqui uma força de tensão, e aqui assim nós vamos ter a força peso, tá ok? Eu vou colocar aqui agora o meu sistema de eixos, né, com os eixos X e Y, para a gente poder resolver a questão. Então vejam só, estou colocando aqui o eixo Y em cima da força normal. Estou colocando aqui, né, paralelo à minha corda, o eixo X, tá ok? E vejam, quando eu faço isso, é aquela discussão que eu fiz hoje de manhã. Eu estou colocando duas forças já nos eixos, né, que são a força T de tensão e a força N aqui de normal. Fica, portanto, fora do eixo apenas a força peso. Então eu vou fazer aqui a decomposição da força peso. Pontilhado até o eixo Y, pontilhado até o eixo X. Consequentemente, eu vou ter aqui então as projeções da força peso, tá? Eu vou ter para cá a força peso X, né? Vou trocar a cor aqui, porque senão a gente endoida. Então tem aqui, ó, a força componente peso no eixo X, e aqui assim eu tenho a componente peso no eixo Y, ok? Então nós temos aqui a componente Px, ok? E tem aqui a componente Py. A partir do momento que eu estabeleço, né, que eu faço aqui a representação das minhas componentes, esse vetor ele perde o seu significado, ele deixa de existir, tá ok? Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção, tá? Notem que uma situação de equilíbrio ela é caracterizada sempre pelo fato da força resultante ser nula, ou aquilo que eu disse hoje, né? A gente sabe que as forças opostas são iguais. Iguais, obviamente, iguais em módulo, tá ok? Só em módulo. Então, vejam bem, nós vamos fazer o seguinte: se as forças opostas são iguais, eu já sei aqui, né, que a minha força, olha só, eu vou olhar para a minha figura e vou escrever aqui o que eu estou enxergando. Eu estou enxergando aqui que a força normal é igual à força PY, em módulo, tá? Isso é em módulo. E que a força T é igual à força PX, mais uma vez em módulo. Então quer dizer, se eu descobrir quem são PY e PX, eu mato quem são as forças N e T, normal e tensão. Para mim achar PX e PY, eu preciso saber quem é a força peso. Mas a força peso é dada pela massa vezes a aceleração gravitacional. No nosso caso aqui, nós teremos uma massa de 8 kg com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o que me dá um peso de 80 newton, tá ok? 80 newton. Agora, para mim descobrir quem são Px e Py, eu preciso escrever Px e Py usando seno e cosseno, né? Por isso que eu preciso de um ângulo de referência.
Eu preciso conhecer quem é esse ângulo de referência. Agora, eu ensinei para vocês hoje uma coisa de manhã, que eu vou repetir aqui agora, tá? Para todo mundo compreender muito o melhor possível, né? Então vejam bem, de sacanagem, agora eu pus o ângulo cá em cima, aquilo que eu havia comentado hoje de manhã, né? Esse ângulo aqui é 30 graus. Isso aqui é uma parede vertical, aqui é o piso horizontal. Então quer dizer que aqui embaixo, ó, vai existir um ângulo de 90 graus, ok? Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, eu tenho 90 mais 30, que é 120. Então, conclusão, aqui embaixo eu vou ter um ângulo de 60 graus. Veja bem, eu sempre tomando como referência esse ângulo aqui de baixo, que pode ser encontrado sempre, eu vou fazer a seguinte brincadeira. É um macete que vale sempre, eu já mostrei porque que ele funciona, entendeu? Tá certo? Então nós vamos fazer a seguinte molecagem. Vejam bem, tá? Preste muita atenção. Ó, esse ângulo de 60 graus, eu posso, sempre que ele acontecer, que tiver esse ângulo cá de baixo, eu posso representá-lo aqui, ó, entre a força peso e a força PY. Então esse ângulo aqui, ó, também é de 60 graus. Tá ok? Entenderam isso? Eu posso reproduzi-lo aqui. Agora eu vou mostrar por que ele é 60 graus. Tá ok? Muita atenção aqui, ó. Agora veja bem, aqui é 60 graus, tá certo? Tá certo aqui, ó? Então veja aqui assim, ó, considerando o plano e o eixo Y, aqui assim existe um ângulo de 90 graus. Eu vou apagar isso, 90 graus, tá ok? Tá entendendo bem? Agora olha só, eu vou mostrar para você o seguinte, ó, quanto vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui mede 30. Isso aqui é um triângulo, ó, tá ok? Isso aqui é um triângulo. Então se aqui é 30 e aqui é 90, quer dizer que esse ângulo aqui de baixo, ó, ele mede 60 graus. Então olha, se esse ângulo aqui é 60, o que nós temos? Nós temos que isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é 90 graus. Então se aqui é 60, significa que esse ângulo aqui é 30 graus. Eu estou caminhando. Agora eu tenho outro triângulo aqui, ó. Outro triângulo aqui assim, ó. Estou passando o mouse em cima do triângulo, ó. Aqui embaixo é 90 graus. Por quê? Porque a força peso é vertical. Então se aqui é 30 e aqui é 90, automaticamente aqui em cima vai ser 60 graus. Então está provado que aquele ângulo ali é 60 graus. Mas para ganhar tempo, toda vez que chegar num plano inclinado, a gente pode pegar o ângulo da base do plano, o ângulo da base, esse ângulo que está aqui embaixo. E esse ângulo já pode ser colocado direto entre a força peso e a força PY. Feito isso, eu tenho o meu ângulo de referência, que é esse ângulo de 60 graus. Então vejam, a força PY está, notem bem aqui, ó, o ângulo encosta nela. Então o PY está aqui assim com ângulo. O PX, o ângulo de 60 não vai lá. Então o PX aqui, ó, ele está sem ângulo. Automaticamente eu sei que o PX é P multiplicado pelo seno. Sendo de quem? Sendo do meu ângulo de referência. O meu ângulo de referência é 60 graus. PY então vai ser o P vezes o cosseno do meu ângulo de referência, que é o ângulo de 60 graus. É o ângulo que eu pus aqui, ó, que eu estou tomando como referência para falar com e sem. Agora, é aquilo que também já foi dito. Olha só, o seno de 30, ele é 0,5. O cosseno de 30 é algo próximo de 0,87. Acontece que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Tá certo? Ele é igual ao cosseno de 60. Por que ele é igual ao cosseno de 60? Porque 30 e 60 são ângulos complementares. Entendeu? Então eu vou repetir isso, tá? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Tá bem? Por quê? Porque 60 mais 30 dá 90. Ângulos complementares, tá? O seno de um é o cosseno do outro. E automaticamente
o seno de 60 é o cosseno de 30, que é 0,87. Tá ok? Então quer dizer que a minha força Px, ela vai valer o peso do bloco, que é 80 newtons, multiplicado pelo seno de 60, que é 0,87. E o Py vai ser o peso do bloco, que é 80 newtons, multiplicado pelo cosseno de 60, que é meio. Então o que vai dar isso, né? Tá, então se a gente fizer as contas, quem é o Px? O Px vai ser 8 vezes 7 dá 56, vão 5. 8 vezes 8, 64, com 5, 69. Então, na verdade, 80 vezes 0,87 dá 69,6 newtons. Esse aqui é o valor do Px. Mas vejam que, se Px é a força de tensão na corda, tem o mesmo valor, automaticamente eu sei que a tensão na corda também vai valer 69,6 newtons. Veja aí, eu achei a força de tensão. Qual que é a equação da força de tensão? Não tem. Eu usei a Px, a componente x do peso, para me achar a força de tensão. Tá ok? Agora eu vou achar a normal usando a componente Py, que nós já temos aqui. Ó. A Py, eu disse aqui um dia também, vou repetir, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Dá 40 newtons. Então esse é o valor do Py. Conclusão, a força normal vai valer 40 newtons. Tá ok? Então eu usei as componentes Px e Py para determinar as demais forças que agiam naquela caixa. Então quais são as forças e quanto que elas valem? As forças são P, normal e tensão. Quanto que elas valem? O P vale 80 newtons, o T vale 69,6 newtons e a normal vale 40 newtons. Essa aqui é a resolução de mais um plano inclinado, só que agora envolvendo corda. Tá ok? É isso aí, pessoal. Então, mais um exemplo. Abraço a